Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Vieira, eu sou responsável aqui pela área de fundos de ações da Santander Asset Management. E a gente está aqui hoje nesse webinar para falar um pouco sobre os princípios de ambientais, sociais e de governanças, ASG, ou como a gente aqui no mercado costuma falar, os princípios ESG. Mas acho que antes de mais nada, eu só queria dizer que esse é um webinar muito especial, né? Ele faz parte de uma programação da sexta edição da Semana Mundial do Investidor de 2023, que é uma campanha global de proteção e educação dos investidores, né? E bem como educação financeira, ele é promovido pela Organização Internacional das Comissões de Valores, a IOSCO, tendo a coordenação da CVM aqui no Brasil. E a gente fica muito feliz com esse reconhecimento e a oportunidade de fazer parte dessa programação. Então, antes de mais nada, eu queria ficar aqui o registro e o nosso agradecimento a todas essas instituições pelo brilhante trabalho que eles têm feito, né? E aí, assim, a gente está aqui hoje para falar sobre SG e nada melhor do que ter com a gente aqui a Maria Paula. Ela é a nossa analista aqui na Corretora do Santander sobre todos os princípios SG. Tem uma larga experiência e carreira nesse ambiente. Aí eu vou começar o nosso bate-papo aqui pedindo para a Maria Paula, óbvio, né, se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho dela, e dizer um pouquinho de como é que ela está vendo esse cenário de ESG no Brasil e no mundo, né? Eu acho que esse é um tema super relevante, ele tem crescido de importância cada vez mais e era muito legal a gente ouvir um pouco de quem está no dia a dia olhando isso todo dia, como é que está a visão dela, né? Vinícius, você consegue me escutar? Consigo te ouvir sim. Ótimo. Achei que tivesse dado problema. Obrigada pelo convite. Então, como o Vinícius disse, eu analiso temas ESG dentro do time de Equity Research da Corretora do Santander e como esses temas impactam, então, a performance financeira e também a performance das ações das companhias listadas na Bolsa. Meu primeiro contato, digamos assim, com o tema ESG foi quando eu era analista do setor de varejo, analisando ali a Natura, que desde sempre deu bastante disclosure em relação a esse tema. Então, fui me aprofundando, trabalhei numa agência de rating que estava desenvolvendo muitos produtos focados em análise ESG, análise de green bonds, e agora no Santander eu junto toda a minha experiência de análise de renda variável e de produtos ESG, fazendo, então, essa análise mais profunda de como temas não financeiros também podem impactar a performance das ações das companhias brasileiras. Falando um pouquinho de investimentos ESG, tanto ao redor do mundo quanto no Brasil, a gente viu um grande foco que a pandemia trouxe, né, para esse tipo de investimento, e aí o pico de investimentos em fundos ESG, em renda fixa ESG, se deu ali no ano de 2021. A gente viu tanto fundos quanto emissões de renda fixa crescendo mais de 70% globalmente. E no ano de 2022, por conta de um arrefecimento do mercado em geral, né, alta de preços aí de commodities, a gente acabou vendo uma queda dos investimentos ESG, tanto no Brasil quanto no exterior. E esse ano tem sido um ano de recuperação desses mercados, acho que talvez exceto pelo mercado de renda fixa doméstica, né, que ainda tem estado bastante pressionado, mas ainda assim instrumentos de renda fixa ESG mostraram uma contração menor do que o mercado tradicional. Em linhas gerais, é difícil a gente ter um tracking exato de quanto investimentos ESG representam do total no mundo e no Brasil, porque os dados ainda, digamos, são um pouco escassos, mas 6 dos mercados mais desenvolvidos no mundo, então Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália e Nova Zelândia, eles fazem parte de uma aliança onde eles tentam fazer o levantamento de todos esses investimentos dentro dos seus próprios países. E essas 6 regiões, elas hoje são responsáveis por aproximadamente 85% de todos os ativos globais sob gestão, e de acordo com os dados delas, investimentos ESG dentro das suas fronteiras chegam a 35 trilhões, o que seria aí aproximadamente 30% do total de ativos globais, então estariam focados em investimentos ESG. Então, esse é o dado geral que a gente tem.
né? E vindo só de novo dessas 6 regiões. Quando a gente traz essa realidade para o Brasil, o que a gente tem de dados aqui hoje, né? Antigamente, só os dados de renda variável, eles tinham essa classificação, governança e sustentabilidade. O que mudou em 2022, em 2023 entra uma nova regra, que é essa que foi aí, digamos, usada pela CVM 175, que a gente vai falar a seguir. E aí o Brasil passou a conseguir classificar não só os seus fundos de renda variável, mas também todos os fundos aí, renda fixa, multimercado, como sendo ESG e não. Antigamente, pela classificação que a gente tinha, menos de 1% dos fundos de renda variável eram considerados ESG. Hoje, a partir da nova classificação, a gente tem que aproximadamente aí 11 bi de reais, ou 2% da indústria total de fundos no Brasil, ela é representada por fundos ESG. E quando a gente vai para a parte de emissão de dívida, né, de renda fixa, então os green bonds, aqueles sustainability linked bonds, que são emissões de dívidas linkadas a métricas, metas e desempenho ESG, essa representatividade já chega a 15% do mercado total, tá? Então, de todas as emissões feitas por empresas brasileiras, dentro e fora do Brasil, aproximadamente 15% seriam, então, focadas em instrumentos verdes, né? O que antes da pandemia era aí na casa de 4%, então um crescimento bastante robusto de investimentos ESG. Mas esses são os dois parâmetros que a gente tem no Brasil, ainda bastante para avançar, para a gente ter uma visibilidade melhor de outros mercados, como, por exemplo, o Private Equity, dentre outros, né? Não, legal, acho que, e aí falando aqui um pouco do meu lado, né, só fazendo um parênteses aqui para explicar para todo mundo que está ouvindo a gente um pouco da diferença dos trabalhos, né? Eu, como gestor de fundo, eu sou o que a gente chama de buy side. Então, o meu papel aqui na Santander Asset, e o papel de todo gestor, a gente, nosso trabalho é, de fato, fazer também análise das empresas, das companhias, e decidir exatamente o que a gente vai comprar, o que vai vender. Na real, nós somos responsáveis por conduzir um pouco da estratégia, e a Maria Paula, que está aqui com a gente, ela está no seu site, que é a corretora que ela provê essas informações para ajudar a gente na tomada de decisão. E aí, Maria Paula, pegando esse gancho das diferenças, você falou um pouco que assim, você realmente começou a tua carreira como analista de varejo, ali você teve o primeiro contato com esse dia. Mas se a gente pudesse até para mostrar para a pessoa assim, exatamente o que que a gente faz, você consegue detalhar um pouquinho mais assim, como é que é o trabalho de um analista de SD no seu site, dentro de uma corretora, o que que a gente está de fato olhando no dia a dia, né? Como é que é o nosso dia a dia, e depois eu complemento um pouco com o dia a dia da gestão. Então, como você mesmo disse, o sell-side é aquele que faz recomendação de investimentos, né? Então, ele vai fazer lá a análise da empresa, do setor onde ela atua, das suas diferenças, digamos assim, em relação aos demais competidores daquele mesmo segmento, vai trabalhar no valuation daquela empresa, chegar num valor que acha justo para a ação dessa empresa, e indicar a compra ou venda da ação. Então, somos divididos ali dentro do time de Equity Research no Sell-Side em diferentes setores, e eu, como analista de ESG, faço parte do time de estratégia, onde eu acabo olhando todos os setores e todos os temas ESG, como eles podem impactar na performance da empresa. Então, um analista ESG no sell-side, ele procura ver quais são os riscos reputacionais, de mercado, que temas ESG podem expor um investimento, uma empresa, e como isso pode afetar, ou até mesmo beneficiar, né? A gente tem muitas oportunidades também ligadas a temas ESG, como isso pode afetar ou beneficiar tanto a performance financeira ali, a receita, a margem de uma empresa, quanto o desempenho na bolsa, porque às vezes você tem algum tema reputacional que não necessariamente vai impactar a margem financeira ou a receita da empresa, mas vai impactar o desempenho dela na bolsa de valores. Não, legal. E aí, trazendo um pouco da perspectiva do nosso lado aqui, né, da gestão do buy side que a gente fala, é um pouco do que a Maria Paula falou, né? A gente tem todo esse conjunto de informações, então a gente pega, por exemplo, a gente também tem área de análise aqui,
para tentar identificar quais são essas boas empresas, que o papel do gestor ele é exatamente esse, né? Claro, dando um passo atrás, assim, cada fundo, cada estratégia, ele tem um objetivo. E a gente está aqui hoje, você tem fundos que têm esse objetivo SD, e ali a gente vai olhar um conjunto diferente de regras, quando a gente for um pouco mais a 175, a nova forma de classificação de fundos, a gente fala um pouco mais disso, e você tem os outros fundos que ali a gente pode olhar também ESG, mas ele acaba sendo algo que a gente incorpora na nossa análise, algo que a gente integra. E aí a gente aqui do lado da gestão, a gente está exatamente procurando isso, aquelas melhores opções de investimento, aquelas ações, companhias que têm um potencial grande de valorização, e para isso a gente usa, por exemplo, as recomendações da Maria Paula, as nossas próprias análises, e a partir daí a gente monta um portfólio. Porque quando a gente está construindo um portfólio de ações, ou de renda fixa, ou de multimercado, qualquer que seja a estratégia que a gente adota, a gente está olhando várias coisas. A gente tem que olhar as boas companhias, mas tem que ver se aquela companhia, se aquela opção de investimento ela é mais adequada para aquele momento de mercado que a gente está. Então, a gente é sempre o brinco, é sempre um grande jogral, é sempre como se a gente estivesse montando uma casinha. O portfólio ele é sempre o brinco, é a obra-prima do gestor. Então, a gente vai pegar todo esse tipo de informação e trazer para dentro do portfólio. Então, é assim que a gente tenta fazer, assim que a gente, esse é o nosso dia a dia, então a gente está aqui todo dia. A Maria Paula está aqui todo dia conversando com as empresas, olhando, analisando, a gente está aqui todo dia fazendo isso também, mas olhando o mercado, pensando de que forma a gente pode trazer esse tipo de informação para o portfólio, se precisa ou não fazer alguns ajustes. Então, acho que essa é uma diferença legal para a gente entender aqui no webinar. Tanto eu quanto a Maria Paula, a gente olha esse dia, a gente aqui na Santander Asset tem fundos ASG de ações, então a gente está olhando isso todo dia também, cada um no seu foco, mas os dois sempre conversando. E acho que isso que você comentou, Maria Paula, até para a gente continuar aqui na discussão, acho que é legal um pouco ver a tua carreira, né? A gente já se conhece há algum tempo, mas acho que era legal a gente falar um pouquinho de como é que a gente chegou onde a gente está, né? Assim, a gente tem uma jornada longa, e fala um pouquinho como é que foi essa tua carreira no mundo ESG, começando como analista, o que que foi te levando a, de fato, é o que você falou, você começou como analista de varejo, analisando as empresas do setor, e aí, ao longo da tua carreira você foi convergindo para essa pessoa que olha ESG, essa referência que você é hoje no mercado, né? Então, assim, se eu pudesse contar para o pessoal um pouquinho de como é que você foi trilhando essa jornada, acho que o pessoal ia gostar. Vou mencionar a quantidade de anos, tá, Vinícius? Vamos ficar. Não, essa parte Deixa deixa isso quieto, para essa parte deixa depois. quieto. Essa parte São... deixa quieto. Mas eu tenho aí mais de década, no setor financeiro, analisando então renda variável e com também alguma experiência na área de crédito, né, através de agências de rating. Mas o que eu costumo dizer é que o que me atraiu no ESG é a profundidade de análise dos assuntos, né? Então, antigamente, quando eu estava fazendo um valuation de uma empresa, né, tentando chegar qual é o valor da ação dessa empresa, a gente acabava fazendo projeção de receita e às vezes até de despesas, tudo baseado assim, ou em crescimento de inflação, ou se a empresa ia ganhar ou perder competitividade naquele setor. E eu costumo dizer que olhar para a ESG me tornou uma analista financeira muito melhor e muito mais detalhista do que eu era antes. Porque ESG tem tudo a ver com custo e eficiência, né, das empresas, além de, claro, gestão de risco, que a gente já mencionou aqui, anteriormente. Mas vou dar alguns exemplos, né? Então, às vezes a gente vê duas empresas de uma mesma indústria e uma sendo muito mais eficiente que a outra, e a gente às vezes não consegue determinar exatamente o porquê. E aí, quando você passa a analisar temas ESG e você vê a intensidade de água, de repente, ou de energia que essa companhia especificamente usa, e que é muito maior, muito menos eficiente do que os seus competidores, isso acaba explicando muito do porquê, de repente, o custo de produção dessa empresa é tão mais alto e ela é tão menos eficiente do que a outra. Ou um outro exemplo, né? A gente tem aí, às vezes, empresas do setor de tecnologia e mesmo de varejo com uma rotatividade muito grande de funcionários. Imagina quão caro não é para você contratar uma pessoa, treinar quando ela está chegando ali na melhor parte, de repente, da curva de aprendizado e de entrega, ela muda de empresa, e aí você gasta também para essa pessoa ir embora e para contratar outra pessoa e para treinar ela de novo.
Então, hoje, a gama de dados que eu olho quando eu estou analisando uma empresa, ele é muito maior do que quando eu era uma analista financeira tradicional, digamos assim, tentando incorporar fatores que antigamente eu não incorporava, que vai desde o uso de recursos naturais até fatores de gestão de pessoas, até mesmo fatores de relacionamento com comunidades, né? De repente, você tem ali comunidades ao redor da empresa que, se a empresa investe no futuro próximo, aquela comunidade pode se tornar é, até mesmo compradora dos produtos daquela empresa, ou pode ser uma mão de obra muito mais especializada. Você evita multas se você tem um bom relacionamento com as comunidades ao redor. Então, tem N coisas ligadas aí a aspectos não tão diretamente financeiros que a gente olha quando a gente fala de análise ESG. Mas isso é legal, assim, falar e trazer um pouco da perspectiva aqui do gestor, né, da pessoa que está lá na ponta decidindo. Assim, falando um pouco da minha carreira, né, eu passei grande parte da minha vida também na gestão. A gente já está nessa estrada aí há mais de décadas, já fui gestor de fundos multimercado, há muito tempo sou gestor de fundo de ações. De todo tipo de ações que vocês puderem imaginar, eu já fiz gestão de fundo temático, fundo ativo, fundo de dividendos. Então, a gente está nessa jornada de diversas estratégias dentro de renda variável, que isso é legal a gente falar, né? Quando a gente está falando do mundo de renda variável, de fundos de ações, você tem diversas coisas aqui dentro, né? Cada um com seu mandato, como a gente falou agora há pouco. E aí, ao longo dessa minha trajetória, eu fui cada vez tendo um pouco mais de contato com as questões das práticas de sustentáveis, ESG, e entendendo a importância disso na hora da gente decidir investir. Investimento de ações, a gente sempre fala que são investimentos de longo prazo, né? Obviamente, a gente tem volatilidade de curto prazo, a gente está passando nesse minuto por um momento de volatilidade razoavelmente grande nos mercados. Isso vai acontecer, então a gente sempre fala que é de longo prazo. E quando a gente pensa em longo prazo, e a gente traz os conceitos de ambientais, sociais e de governança, eles conversam muito, porque assim, é muito o que você falou, né? Eu quero comprar empresas que elas, primeiro, tenham esse grau de produtividade. Para isso, essa questão de como é que a empresa se relaciona com o seu público interno. Aquela empresa tem práticas destacadas ou não tem. Tudo isso você pode se traduzir em lucro, né? Porque, de fato, assim, a produtividade vem também desse bem-estar que você tem com o teu corpo de funcionários. Então, isso é uma coisa que a gente olha, por exemplo, quando está analisando uma empresa. A gente quer ver se tem as políticas, como é que são as políticas de RH, por exemplo. Tem essa questão que você falou da comunidade, porque a comunidade é muito importante, não é só aquele microcosmos que a gente está inserido, é tudo, né? Porque quando a gente se relaciona com comunidade, a gente agrega valor à marca. Então, quando a gente agrega valor a uma marca, por exemplo, você vai ter uma proteção de market share, você vai proteger um pouco o teu mercado. Não é uma diferença pequena de preço, isso te dá um pouco mais de margem para você trabalhar. Não é uma diferença pequena de preço que vai fazer você trocar de produto, por exemplo. Isso por quê? Porque aquela empresa, muitas vezes, ela é vista como uma empresa diferenciada, uma empresa que você gosta da marca, que você tem essa preferência revelada pela marca. E governança, que eu acho que é o ponto principal, né? Assim, quando a gente fala de governança, a gente está falando da forma, entre outras coisas, obviamente, né? De maneira muito simples aqui, da forma que essa empresa é gerida. E a forma que essa empresa é gerida conversa com esses dois pilares que a gente falou. E acho que talvez hoje seja. Todos são importantes, mas a governança talvez até por algumas coisas que aconteceram esse ano e vem acontecendo na história do mercado, tanto no Brasil quanto no mundo, elas mostram exatamente que talvez seja um dos pilares mais importantes para a gente que está aqui do lado do tomador de decisão final, da pessoa que está decidindo o que comprar, o que vender, como é que a gente vai investir. Então, por exemplo, como eu falei, tem alguns fundos que podem olhar mais para a questão ambiental. Então, a gente tem fundos ali que vão olhar, que vão investir em energia limpa, energia renovável, por exemplo. Isso é um fundo temático que a gente chama. A gente tem outros fundos que podem investir num outro tema, mas todos os fundos, independente se ele é ESG ou não, todo analista de ações, todo gestor de ações, todo mundo que mexe com, não só ações, né? Estou falando aqui que é mais o meu espaço, mas qualquer analista de investimento tem que olhar isso, porque a governança é o que vai ditar se aquela empresa chega ou não nesse longo prazo que a gente sempre fala, né? Empresas mal geridas, obviamente, não chegam no longo prazo. Você tem diversos exemplos aqui, enfim, no Brasil, no mundo, de empresas que hoje não existem porque foram mal geridas, porque tinham práticas que não eram as melhores. Isso a gente consegue perceber ao longo do tempo. Eu sempre brinco, assim,
Sempre que eu estou comprando uma empresa que tem essas práticas mais destacadas, nesses princípios, eu durmo mais tranquilo. Não quer dizer que aquela empresa vai subir sempre, não é uma receita de bolo que se eu comprar uma empresa SG, ela só vai dar retorno positivo, não é isso que a gente está dizendo. Mas o risco de você acordar um dia com um problema muito grave de governança ou algo nessa linha é menor. Então, é sempre uma questão de probabilidade. Então, quando a gente está olhando esses preceitos esse dia, a gente está querendo diminuir a probabilidade da gente tomar esses sustos. Então, por isso que eu gosto. A gente tenta sempre trazer isso para o debate da decisão. A gente sempre, aqui na Asset, por exemplo, quando a nossa área de pesquisa vai analisar uma empresa para a gente tomar a decisão se vai entrar ou não, parte dessa análise é exatamente olhar esses pontos, porque isso aí se traduz em lucro, né? Ao fim do dia, se a empresa ela é bem vista pela comunidade, como você falou, tem menos risco de tomar uma multa por alguma coisa que aconteça, é bem gerida, as pessoas querem, gostam de trabalhar lá, isso tudo vai se traduzir em lucros maiores, e lucros maiores, em algum momento, se traduzem em preços melhores e, consequentemente, retornos mais positivos para os investimentos. Então, é assim que a gente gosta de pensar um pouco, né? Assim que a gente tenta analisar. Oi, mas você falar? Costumo dizer que governança não tem como uma empresa ter boas iniciativas ambientais e sociais se ela não tem uma boa governança. Então, governança ainda é a maior parte da nossa análise ESG. É olhar para longo prazo, é ter uma gestão bem estruturada, saber aonde a empresa de fato quer chegar. Isso é super importante. Dos maiores escândalos que a gente viu, não só no Brasil, mas no exterior, a maior parte deles estava ligada com governança, ou mesmo quando era algum impacto ambiental ou social, estava ligada com temas de governança, porque a governança da empresa não foi boa o suficiente para endereçar aqueles problemas e evitar que eles colapsassem no futuro, né? Então, concordo muito com você. Perfeito. Eu acho que é isso, assim. Tem alguns casos que são emblemáticos. Você teve o caso da Aeron, por exemplo. Lá fora, se não me engano, foi um caso muito clássico de problemas de governança. Você tem outros casos quando a gente vai estudando a experiência internacional, se percebe que a governança acaba sempre sendo um grande issue. Porque é isso, assim, se você não tem governança, se a empresa ela não é bem gerida, esse investimento de longo prazo em ações que a gente fala, ele não acontece. Isso é até uma coisa que eu sempre gosto de falar quando a gente está conversando com investidores em geral, né, qualquer cliente que seja, né? Assim, a gente sempre tem essa lógica de, putz, olhar, no caso de fundos de ações, de investimento em renda variável, a gente sempre fala, tá todo mundo sempre olhando para o Ibovespa, que de fato é o principal índice de referência da nossa bolsa, todo mundo conhece, o que investe em ações sabe, mas ou já ouviu falar nisso. Ele é a grande referência do mercado e muitas vezes a gente tende a comparar tudo com esse índice. E não é verdade, assim, como eu falei, cada estratégia tem uma estratégia. Aqui a gente está falando um pouco de ASG. E a ASG tem uma outra métrica. Por exemplo, hoje, quando a gente olha para o Ibovespa, vai, 30, 40% do índice são empresas de commodities, que têm práticas de governança boas, têm práticas sociais ok, mas em alguns momentos elas acabam não tendo práticas ambientais. Não é que elas não tenham práticas ambientais, é que quando você vai para um fundo mais dedicado, talvez esse não seja o principal ativo que você deveria ter num fundo de ESG. A gente tem, por exemplo, algumas empresas nos nossos fundos, mas não é o com peso, por exemplo, que tem no Bovespa. E qual que é o impacto disso? Assim, os retornos não são comparáveis. Eu acho que essa é a principal mensagem. Cada estratégia é uma estratégia. Então, dessa parte, assim, que eu traria é isso, a gente tem que entender que ESG é um outro tipo de estratégia. Sempre que a gente estiver olhando, investindo nisso, lembra que ESG é um conceito de... Ele traz para a gente essa tranquilidade de longo prazo. Então, assim, vamos tentar não olhar muito, comparar com o Ibovespa, porque você está comparando laranja com banana, tentar não ficar olhando tanto para esse retorno de curtíssimo prazo, que tudo isso, eles acabam fazendo com que a gente não perceba esse benefício de longo prazo. Volatilidade existe, os preços vão variar, os retornos vão variar, e isso é importante a gente trazer. Eu sempre gosto de trazer esse comentário, porque isso é uma das coisas que ao longo desses anos que eu estou na estrada, eu sempre vi as pessoas comparando e eu sempre achei que, putz, não é a melhor forma de você fazer, né? E aí, assim, pegando um pouco dessas comparações que não são muitas vezes as melhores, né? E trazendo de novo, um pouco para o universo do que a gente está aqui esse dia, assim, e aí pegando um pouco da tua opinião, né? Fala assim, o que que você acha que a gente ainda, quando a gente olha a situação atual do mercado, principalmente no Brasil, mas pode ser no mundo, é que a gente tem para evoluir ainda
nesse quesito de ASG, nesse quesito de melhores práticas, assim, como é que está a tua visão um pouco sobre isso, possíveis evoluções que a gente ainda precisa ter, né? Um pouco anterior ainda, e acho que meu áudio está demorando para começar a pegar. Vocês me ouvem quando eu já estou falando, né? Mas só para pegar o seu comentário anterior, né, falando para olhar para longo prazo, uma das perguntas que a gente tem aqui no Q&A fala sobre relação positiva entre performance ESG e performance financeira. Então, o primeiro ponto é esse, longo prazo. Os estudos que a gente vê onde eles analisam pelo menos uma janela de 10 anos, né? Por quê? As empresas, elas sempre estão em estágios diferentes de performance ESG, de implementação de temas ESG, e essas iniciativas, elas demoram para que você possa colher frutos disso. E a gente tem intempéries de mercado, acabamos de passar por uma super alta de commodities, onde fundos focados em temas ESG, que fazem, às vezes, exclusão de alguns setores, sofreram pra caramba. Então, a primeira coisa é essa, vamos olhar para longo prazo, e aí, respondendo a pergunta, sim, a gente vê uma relação positiva entre performance ESG e performance financeira das companhias no longo prazo, seja no crescimento de receita, no aumento das margens de rentabilidade e mesmo no retorno das ações dessas companhias na Bolsa de Valores, não só no Brasil, mas principalmente globalmente, né? Porque a maior parte dos estudos que existem, eles são muito focados em Europa e Estados Unidos, onde o mercado já é mais maduro, tem histórico de mais tempo dessas companhias. E aí, passando para a sua pergunta, Vinícius, falando um Se eu pouquinho. puder, só pegar esse gancho, só para falar, fazer um comentário em cima disso, dessa pergunta que você falou, essa pergunta também sempre me fazem, tá? Assim, putz, mas o que que vai ser de trás de retorno? A melhor forma que eu gosto de responder isso é na seguinte maneira, assim, é muito difícil, a gente falou muito aqui sobre crescimento de lucro, importância dessas práticas, é muito difícil a gente decompor o ESG de um retorno de uma ação. Por quê? Porque o ESG está embutido dentro de tudo que pode levar, por exemplo, a um crescimento de lucro. Então, assim, quando a gente olha uma ação performou bem, a gente diz, putz, olha, o lucro cresceu. Mas por que que esse lucro cresceu? É exatamente um pouco disso que a gente está falando. As práticas ESG podem levar a lucros crescentes. É que a gente sempre vai atribuir aquilo que a gente está mais acostumado, entre aspas, aos conceitos de finanças tradicionais. Mas a gente não percebe o que está por trás. A forma que eu gosto mais de mostrar que essa relação existe, a gente falou aqui de alguns casos globais de problemas de governança. Vamos olhar, e não é difícil a gente achar quantos casos de empresas, companhias que tinham ações negociadas em bolsa, que não tinham práticas de governança destacadas e hoje não estão mais aqui com a gente. Quantas empresas não tiveram valor destruído porque não tinham práticas de governança? Isso é muito fácil a gente achar. Então, se a gente entende e acredita que não ter governança, não se preocupar com o ambiente destrói valor, claramente ela constrói valor. Qual é essa relação? É muito difícil a gente chegar nessa conta. Mas é a brincadeira da prova real, né? Se destrói, constrói. Mas quando constrói, a gente não tende a associar ao ASG, a esses princípios, sendo que por trás disso é isso, assim, é maior produtividade, melhor relação de marca, melhor crescimento de lucro, tudo isso se traduz nessa relação positiva que a Maria Paula trouxe e que eu assino embaixo, tá? Coisas que a gente consegue quantificar melhor, né? Então, eu comecei falando aqui sobre, por exemplo, intensidade de uso de água ou de energia numa produção, isso é possível a gente quantificar. Se a empresa emite muitos gases de efeito estufa ou não, isso é possível quantificar quanto que ela vai ter que gastar se tiver uma taxação de carbono amanhã, o custo de uma rotatividade de funcionários, etc. Outras coisas, que seria mais a gestão de risco, acaba sendo um pouco mais difícil de quantificar, né? Então, assim, se você tem uma boa governança e, portanto, você não tem casos de corrupção internamente, se você não tem tantos problemas de litigação judicial com funcionários que deixam a empresa ou mesmo com comunidades, isso daí é uma parte de gerenciamento de riscos e o quanto você evitou, né, de pagar em multas. Isso aí é uma coisa um pouco mais difícil de você quantificar. Ou quanto que aquela empresa ganha do ponto de vista reputacional, por ser mais engajada com temas ESG, quanto que isso impacta nas vendas dela, ou mesmo diversidade, né? Todo mundo me pergunta por que é importante você ter diversidade da empresa. Bom, pensa numa empresa do setor de varejo ou do setor de produção de produtos.
se ela tem diversidade internamente, ela entende melhor o público para o qual ela está vendendo, ela vai ter ações de marketing muito mais bem direcionadas e, consequentemente, as vendas dela serão melhores, né? Então, tem N coisas que a gente consegue incorporar na análise ESG, algumas são mais quantificáveis do que as outras, mas não há uma resposta certeira dizer assim, uma empresa que é mais que está no nível A de, digamos, incorporação de temas ESG contra uma empresa que está no nível D, tem que ter 10 ou 20% de prêmio, ou vai ter uma margem 5 ou 6 pontos, ou 10 pontos percentuais melhor. Essa receita de bolo não existe no mercado, como não existe para finanças tradicionais, né? A gente sabe que tem empresas mais competitivas que as outras e ninguém sabe qual a resposta de quanto deveria ser, portanto, maior a margem dessa empresa em comparação com seus pares. Estou certa ou estou errada, Vinícius? Me diga. Não, tá perfeito, tá perfeito. Eu acho que é isso, né? Assim, e esse falou um tema que eu super gosto, apoio e incentivo e gosto de olhar quando eu estou escolhendo uma ação, que é esse conceito da diversidade, né? Eu acho que assim, o mundo muda, as pessoas mudam, a gente tem que estar apto, e só a diversidade permite a gente enxergar essas mudanças de uma maneira cristalina. E a empresa que tem essa diversidade, por exemplo, no board, no conjunto de gerentes, no conjunto de diretores, ela consegue capturar melhor essas tendências. Então, quando a gente captura isso, a gente volta para o que a gente falou, a questão dos lucros. Então, assim, eu super concordo, acho que não mudo uma vírgula. Tudo que a gente está falando aqui, gente, vocês percebem que a ESG e ESG na prática, eles são, um instrumento que de fato a gente usa, é um instrumento que de fato a gente que agrega valor, seja por permitir crescimento de lucro, seja por redução de risco, como a gente comentou. Então, tudo isso mostra a importância desses princípios. E aí isso volta para aquele ponto que a gente falou. Tentar decompor é muito difícil. Você nunca vai chegar numa relação, qual que é o prêmio ótimo? Não dá para saber. Mas, obviamente, assim, tem essa relação. Pensem sempre no oposto. Quando a gente não tem essa relação, quando você não tem práticas de governança, quando você não se preocupa com a comunidade que você está inserido, com diversidade, muitas vezes esse longo prazo que a gente sempre fala, também outra pergunta meio esotérica, né? O que é longo prazo? A gente nunca, não dá para dizer se é 2, 3, 5 anos, mas certamente esse longo prazo, se você não tem essas preocupações, você não chega. Eu acho que essa é a principal mensagem que eu gosto, pelo menos, de olhar quando a gente está vendo o ISD, né? E aí agora só para a gente voltar para a questão da padronização, o que você acha que dá para É, avançar, que depois a gente fala um pouquinho das novas normas, né? me empolguei e esqueci de comentar o que você tinha me Eu perguntado também me empolgo. antes, se como que o Brasil está, né, nesse mercado. Bom, primeiro que globalmente, exatamente, falta padronização, né? Como então as empresas deveriam divulgar certos dados? Isso é um problema, porque isso faz com que a gente não tenha comparabilidade entre os dados que são divulgados por diferentes empresas, muitas vezes do mesmo setor. Quando a gente fala de setores diferentes, então muito menos. Então, esse é um grande gargalo. E aí, eu vejo que as empresas brasileiras elas têm procurado evoluir de uma forma bastante rápida, principalmente no pós-pandemia. E empresas que são globais, né, de setores que são muito demandados por investidores, por serem setores, de repente, que têm um impacto ambiental muito grande, pelo fato de a Europa, principalmente, estar olhando muito para a questão para essa questão de emissões de CO2. Então, essas empresas de indústria pesada, como commodities, tanto a parte de petróleo quanto commodities metálicas, indústrias que têm alto nível de emissão, todas e transportes, são os setores assim que eu vejo mais avançados, porque o investidor pressionou tanto, o mundo vem pressionando tanto essas empresas que elas têm competidores globais, né, que estão lá na Europa, nos Estados Unidos, então elas precisaram correr atrás um pouco mais rápido e mostrar um detalhe de informação ainda maior. Quando a gente fala de indústrias que não são tão impactantes, então, por exemplo, toda a parte de geração de energia limpa, renováveis, saneamento, essas empresas, como elas têm já uma atividade fim, que ela tem já um impacto positivo, elas se encontram no território um pouco mais confortável, né? E aí elas foram menos pressionadas pelo mercado para mostrar informações e para mostrar, de repente, como elas poderiam melhorar. Então, eu acho que essas empresas ainda têm que correr um pouco mais atrás
de dar disclosure de informações, por mais que a atividade fim delas tenha um impacto positivo do ponto de vista de poluição, normalmente, porque elas têm outros impactos, principalmente sociais, que têm que ser aí endereçados e tratados e mostrado a mercado. Então, eu acho que é isso. A indústria pesada correu muito atrás, as outras indústrias não tão pesadas do ponto de vista de poluentes, nem tanto, ainda tem uma lição de casa para fazer, mas em geral eu vejo as empresas brasileiras de grande porte correndo bastante atrás de se engajar com agendas de metas ESG, de dar mais informações a respeito de tudo que elas estão fazendo e principalmente de dizer ao mercado quais iniciativas que vão ampará-las durante a transição energética, né? Que isso também é um ponto super importante, que olha para o longo prazo de novo da empresa, né? Como você vai navegar durante a transição energética tem tudo a ver com a estratégia da empresa e a sua sobrevivência no longo prazo. Mas a questão de padronização pesa bastante. Não, isso é um ponto legal que você trouxe, né? Porque, enfim, até acho que não é tanto foco da webinar aqui, mas vale a gente trazer esse ponto da importância da transparência da divulgação de dados. Porque para a gente, tanto a Maria Paula fazendo análise, quanto eu tomando a decisão sobre você é acionista ou não de uma determinada empresa, nos fundos que eu faço gestão, a gente precisa de informação. Muitas vezes a gente percebe que as empresas às vezes têm um pouco de receio de divulgar algumas informações por achar que, putz, vou ficar feio na foto, não tá tão legal. E o que a mensagem que a gente gosta de passar é essa, divulguem, porque assim, a gente às vezes entende que aquilo ali é um processo de melhoria. E às vezes a empresa que está melhorando tem um grande valor, e a gente quer apoiar, a gente como investidor, seja buy side, seja sell side, a gente quer apoiar as empresas nessa jornada. A gente tem como contribuir, então para isso a gente precisa de informação e ver essa evolução, e ter essa desmistificação, isso é importante, porque ajuda a gente a ajudar as empresas. Porque um dos papéis dos investidores, e a gente aqui no Santander, seja a Maria Paula na corretora, no sell side, eu no buy side, na gestora de recursos, a gente tem um dever muito grande com o mercado e com as empresas, que a gente quer ajudar o mercado a se desenvolver, ajudar as empresas a se desenvolverem, que é isso que a gente chama de engajamento. Então, a gente gosta de se engajar com as companhias. Para quê? Para que a gente cobre essas questões ASG, para que a gente possa trazer essa visão de, olha, isso aqui não está legal, vamos melhorar aqui, você precisa olhar aquilo ali, porque esse é o nosso papel. O investidor ele tem um papel muito grande, seja na dívida, e quando você está fazendo um investimento em renda fixa, você está dando dinheiro para uma companhia, comprando uma debênture, alguma coisa nesse tipo, você se torna credor. Como credor, você quer que aquela empresa tenha lucro e sobreviva, então você tem que cobrar esse de eu, como acionista, eu tenho parte do capital daquela empresa, então eu quero cobrar aquela empresa, o board, o conselho, todo mundo, para que eles atuem na direção de promover melhores práticas e de continuar crescendo. Por quê? Porque isso vai se traduzir em lucro. Eu acho que essa é a principal coisa. Então, a gente tem esse papel de engajar, não só tanto do ponto de vista de melhorar a sociedade, como de melhorar o resultado das empresas. Então, a gente tem esse papel. Então, divulguem, tragam essa informação, que o engajamento é parte do nosso trabalho. Assim, é uma parte significante até do nosso trabalho. E aí, pegando o gancho disso para falar um pouco, né, voltar para a pergunta que eu te fiz, falar um pouco das novas regulamentações, do que tem mudado na indústria aqui, e depois a gente até debate um pouco mais engajamento, que eu acho que é um tema legal. Acho que a primeira coisa que a gente viu aqui na indústria de fundos, de ações no mercado de capitais brasileiro, na busca dessa padronização que você tanto fala, aí, olhando dos instrumentos financeiros, a gente começou lá em 2020 e 2021, um trabalho na Ambima, né? A Ambima é a Associação de Mercados de Capitais do Brasil, ela reúne basicamente todas as assets, é o nosso autorregulador, onde ali a gente começou a buscar criar regras claras para que um fundo possa ser chamado de um fundo sustentável, um fundo que siga os princípios ESG. Por que disso? Porque o que a gente percebeu no Brasil e no mundo, né, alguns estudos mostram que muitos fundos se diziam praticantes desses princípios, se diziam focados nos princípios e, na verdade, eles não eram. Isso é o que a gente chama de greenwashing, né? Que é você dizer que você é, mas você não é. E isso daí é muito ruim para o mercado, assim como um todo, porque você acaba, em alguns momentos, desacreditando até os princípios SGs. Então, tanto a gente aqui no Brasil, quanto na Europa, nos Estados Unidos, na maior parte do mundo, a gente busca criar mecanismos para evitar isso. E o que a gente fez aqui no Brasil, partindo da Ambima, que hoje está na nova resolução CVM 175, que é a nossa, são os grandes mandamentos do mercado.
a primeira coisa que a gente fez na Ambima é a seguinte, que não se trata apenas, quando a gente está olhando de sustentabilidade, de olhar para os fundos, a gente tem que olhar para as gestoras de recursos. Então, ou seja, eu não tenho que olhar só para o Santander Ethical, por exemplo, que é o nosso fundo ISD aqui do Santander. A gente tem que olhar para a Santander Asset. Ela está engajada, ela está aderente. Para isso, a gente tem, entre outras coisas, que tem um compromisso muito claro com a sustentabilidade, onde a gente divulga e tem um documento formal dizendo que a gente está engajado, quais são as diretrizes, quais são as regras que a gente tem que seguir. A gente tem que ter uma estrutura de governança como gestora de recursos, como empresa dedicada a essas questões ASG e principalmente a gente tem que ter essa transparência que eu falei agora há pouco das empresas, a gente como gestora tem que ter também transparência. Então, acho que do ponto de vista da gestora, a gente criou um conjunto de regras. Então, hoje é possível você comparar e analisar os documentos da Santander, do Banco do Brasil, do Itaú, de qualquer lugar que você queira, qualquer gestora que você queira olhar, que tenha esse compromisso ASG. E aí a gente criou dois níveis de fundos, né? Porque você tem os fundos que são os que a gente chama de fundos IS, que é um sufixo que mostra que aquele fundo é um fundo de investimento sustentável, que ele segue os princípios ESG. Então, esse tipo de fundo ele é um nicho muito específico da renda variável. Então, a pessoa que tem, a gestora que tem, o fundo que se declara IS, ele tem um conjunto de regras muito mais restritivo e ele é vistoriado pelos reguladores e autorreguladores para comprovar que ele está seguindo as práticas. Então, entre outras coisas, por exemplo, quando o fundo ele é dessa categoria sustentável, ele tem que ter um resumo muito claro dos objetivos desse fundo no regulamento. O regulamento de um fundo é o que a gente tem que fazer, a gente não pode não seguir. Isso aqui é a regra, é a lei de qualquer gestor de recursos é seguir o regulamento. Então, tem que estar explícito lá o que a gente vai seguir, quais são um resumo do objetivo e esse que o fundo tem. Ele tem que ter uma carteira de ações que ela é alinhada com esse princípio. A gente pode ter alguns fundos que dizem, eu vou ser um fundo que vou adotar um filtro negativo e não vou ter ações, por exemplo, de commodities. Então, se eu estou declarando que eu não posso ter ações de empresas produtoras de commodities, eu não posso ter na carteira do fundo empresa de commodities. Então, essa carteira ela tem que estar alinhada com esse objetivo. E a gente tem que declarar, e os investimentos que a gente faz, eles têm que não gerar danos que comprometam os objetivos da SG do fundo. Eu não posso fazer um investimento que comprometa esse objetivo. Fora isso, tem algumas ações que são continuadas, que a gente chama, né? Que basicamente que tudo envolve a estratégia de investimento, onde a gente tem que ter uma metodologia de dados própria que olhe e ajude a gente a avaliar as questões SD. A gente tem que ter ferramentas próprias que nos ajudam, entre outras coisas, a avaliar essa empresa, porque é um pouco o que a Maria Paula falou. Toda empresa ela tem coisas ESG, toda empresa tem governança, tem questões sustentáveis, tem questões de meio ambiente. Cada uma pode estar mais avançada que a outra. A gente precisa ter ferramentas que ajudem a gente a ver qual empresa está mais avançada do que a outra. A gente tem que ter políticas de engajamento, isso que eu falei para vocês. Então, se eu tenho um fundo ASG, eu como acionista das empresas, né? De novo, tudo que eu estou falando de renda variável, eu tenho que estar próximo das empresas para buscar essas melhorias nos princípios que a gente comentou. É, a gente tem que ter, uma série de ações de diligência, monitoramento, uma série de regras que são bem restritivas para quê? Para que a gente garanta que aquele fundo IS, aquele fundo sustentável, ele de fato está seguindo aquela política e muita transparência nos dados. E o segundo grupo que a gente pode ter também são os fundos que integram o ESG. São aqueles fundos que não são necessariamente fundos sustentáveis, mas eles entregam essas questões dentro do processo de análise, que são os fundos de ações que eu falei para vocês mais tradicionais. Então, aqui a gente tem que olhar, tem que estar claro o que a gente olha, a gente tem que ter documentos que mostrem que a gente está olhando e não só dizendo que a gente olha. Então, a gente tentou padronizar. Então, fica hoje muito mais claro e muito mais transparente todo esse tipo de informação. E aí, quando vem a CVM 175, ela traz esse escopo dentro da regulamentação, né? Então, ele define essa classe de fundo, e também, talvez, um dos grandes avanços que ainda precisa ser evoluído são a questão dos CBIs, são aqueles créditos de carbono que eles passam a ser entendidos como um ativo financeiro. E, a partir desse momento, talvez eles possam começar a ser utilizados pelos fundos como instrumento de gestão. Então, fundos multimercados vão poder comprar CBIs, vão poder comprar ações, vão poder comprar renda fixa e fica muito claro e padronizado as regras. Então, acho que essas foram a grande evolução que a gente teve da mudança, e até porque a gente está chegando aqui no final da live, de tudo que a gente conversou, vocês viram que a ESG, que a gente tentou mostrar para vocês, é uma jornada, ela está embutida dentro de todo o processo de investimento, seja do analista, seu site, da corretora, da recomendação, seja do gestor que busca comprar.
tem essa visão de longo prazo que ajuda a gente a dormir tranquilo, seja porque isso pode se traduzir em lucro, seja porque reduz o risco. E a norma e as normas, tanto no Brasil quanto no mundo, elas estão evoluindo para que a gente busque essa padronização. E, de fato, os investidores, quando decidirem entrar num fundo sustentável, eles saibam que estão entrando num fundo que tem práticas muito rigorosas de sustentabilidade, com objetivos muito claros, e com políticas de investimento muito claras. Acho que esse é um pouco do resumo. Não sei, Maria Paula, se quiser fazer o nosso encerramento, manda bala. E só com alguns dados que o pessoal está pedindo no chat. Então, o Vinícius descreveu para vocês as duas classes que existem hoje de fundos ESG, né? De investimento sustentável, que é aquele que de fato tem uma meta de causar impacto positivo, e o fundo ESG relacionado, que é aquele que incorpora temas ESG dentro da sua gestão, mas não necessariamente tem como meta ali ter um impacto positivo. E a pergunta que fizeram foi qual a porcentagem dos fundos que de fato impactam, né, a questão de descarbonização e de energia limpa no Brasil. Então, como eu comentei com vocês, essas duas classes de fundos, elas representam hoje aproximadamente 2% da indústria de fundos brasileira. Os fundos que são considerados investimento sustentável, que tem meta ali de impacto positivo, seria menos de 1%. Mas temos que lembrar que a maior parte dos fundos temáticos no mercado são fundos de private equity, que têm mandatos de fato de impacto positivo, e aí não fazem parte desses percentuais, tá? Então, é uma indústria à parte que, como eu falei durante também o evento, a gente tem pouco tracking de fato quanto investimento ESG representa aqui no mercado brasileiro. Isso que eu passei para vocês é uma foto hoje da indústria de fundos, tá? E aí, finalizando, a pergunta que a gente teve no começo sobre relação positiva entre performance ESG e performance financeira, tem um estudo da New York University, onde ela analisou 1.300 outros estudos que tentam ver essa correlação, e a conclusão é a seguinte: em 60% dos casos, ESG teve um impacto positivo na performance financeira da empresa. E isso, eles analisaram return on equity, né, que é retorno sobre o patrimônio. E em aproximadamente 50% dos casos, o investimento financeiro, o fundo, né, ou a ação da empresa, teve um retorno positivo. Então, esse acho que é o estudo mais abrangente que a gente tem hoje no mercado, e eu sempre gosto de trazer alguns percentuais assim para o assunto ficar um pouco mais palpável. E eram essas minhas últimas considerações, Vinícius. Obrigada pelo bate-papo, foi ótimo. Beleza, gente? Obrigado. O bate-papo foi ótimo. E é isso. Contem com a gente aqui no Santander, comigo, na gestora, com a Maria Paula. E o que vocês precisarem, contem com a gente. Beleza? E até a próxima, pessoal. Um abraço.